Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Hoje nós vamos falar exclusivamente de dividendo sintético da Klabin 11. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Foi em função de perspectiva futura positiva da empresa, na minha humilde opinião, tá? Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o seu joinha, te inscreve no canal, envie esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então eu sou o Carlos Merenda, conhecido pelo canal Carlos Merenda, Sou militar da Reserva Remunerada da Marinha, cheguei à graduação de suboficial, pedi a minha aposentadoria em março de 2020, voltei a focar novamente com força no mercado de opções, algo que eu aprendi, na época que eu trabalhei na diretoria de engenharia naval, então fora do expediente, os engenheiros da Marinha me ensinaram o que eles sabiam de opções, e eu desenvolvi um pouco mais, mas sempre trabalhei na operação mais simples do planeta de opções, a venda coberta, a venda de put e estratégias dentro do simples, tá certo? Atualmente a gente está trabalhando lá com o professor Marcelo Fanta na assinatura de opções em ação e também de mentoria, tá? Atualmente a gente está fazendo isso, estamos abertos a parcerias de mais parceiros, tá? Para que a gente amplifique, tá? A divulgação do dividendo sintético, que é muito importante para os rentistas, tá? Que pessoal que gosta de receber remuneração, tá? Então, dividendo sintético, pessoal, é um apelido, não é algo tecnicamente definido, Eu, por exemplo, apelido isso aí de merenda, Mas como as pessoas conhecem pela internet o dividendo sintético nada mais é que um prêmio de opção que você recebe quando você lança coberto, tá? As suas opções das suas ações que estão em carteira, tá? Eu vou falar de forma resumida, porque isso não é um curso, eu só estou querendo divulgar isso para vocês, o que significa o dividendo sintético. Então, toda vez que se falar em dividendo sintético, se fala em remunerar as ações, tá? Com opções bem fora do dinheiro. É isso. Também existe aqui, eu vou deixar os links das aulas básicas de opções que eu fiz e vou colocar para vocês embaixo desse vídeo, para que você tenha mais uma noção do que a gente está falando, de quanto isso é importante para a gente que vai ficando mais velho, pessoal? A gente é uma opção com vencimento, Atualmente, a estimativa do vencimento das opções das pessoas, que seria a expectativa de vida aqui no Brasil, é em média de 75 anos. Então, você tem uma opção de vida até os 75. É claro que tem pessoas que morrem antes, já nascem mortas, pessoas que morrem com 40 anos, com 50 anos, com 30, com 20, na sua infância, isso aí ninguém sabe quando vai acontecer, Mas todos nós temos certeza que vamos morrer, tá? Então a gente pode, por exemplo, por que eu estou falando desse assunto? Porque já existe vários influencers que falam do dividendo sintético, o professor Guimarães. Vou falar especificamente aqui da AGF, que é uma empresa que fala bastante sobre os fundamentos, que a gente tem que escolher empresas de bons fundamentos, que é da família Barsi, e eles gostam da Klabin, Então existe a possibilidade de você remunerar suas ações de Klabin 11, não só com dividendos, tá? E por que eu vou falar nisso? Hoje eu vou fazer um vídeo só falando das vantagens de você ter Klabin na carteira, tá certo? E, pessoal, o que é mais importante, como eu remunero e por que é interessante eu estudar e fazer esse tipo de operação, beleza? Então a gente vai olhar aqui, tá? Dividendo sintético é o tema, Klabin 11 é o ativo, tá? Então uma empresa perene, segundo a AGF, é uma empresa perene, tá? É uma empresa que, para quem pensa a longo prazo,
tá? Então é maravilha, tá? É top one falar de Klabin 11, tá? Quais são as vantagens do dividendo sintético, da merendinha que o Merenda gosta de citar nos vídeos? A vantagem, pessoal, é que você, por exemplo, a primeira vantagem que eu estou citando é a remuneração ativa, tá? É a remuneração ativa. Por que remuneração ativa? Porque você tem que apertar o botão, você tem que montar a sua estratégia, olhar o preço, olhar qual é a região de preço que o ativo está e qual o valor que você pode, de preço, lançar as suas opções, né, para gerar o famoso dividendo sintético. Então esse é o primeiro ponto, tá? Renda ativa, pessoal, ela é super importante porque ela não vem com a renda passiva. A renda passiva é o dividendo, é o juro de capital próprio, é o rendimento da renda fixa. Você está recebendo aquilo ali sem fazer absolutamente nada, beleza? Então esse é o ponto. Então você vai ter que se ativar, você vai ter que apertar o botão para fazer essa remuneração, beleza? Bora trabalhar, pessoal, bora trabalhar. Segundo, qual é a outra vantagem que eu vejo, tá? A outra vantagem que eu vejo da renda ativa: manter você economicamente ativo. Então imagina o seguinte: todo mundo vai ter que se aposentar um dia, o pessoal do setor privado, aí que trabalha, funcionário público. Então estou falando mais para você, tá? Se preparar para isso. Por exemplo, eu tenho 50 anos de idade, tá? Comecei a trabalhar com 14 anos. Então eu juntei meu tempo de serviço e consegui me aposentar com 46 anos. É jovem, vocês podem dizer assim, pô, se deu bem, beleza, mas eu tive que ter 33 anos de serviço, né? Então eu sou militar da reserva remunerada e na época precisava de 30 anos de serviço. Então eu saí com 33 anos e me aposentei, tá? Podia estar até hoje trabalhando, porque agora tem idade, né? Você pode trabalhar até os 60. Na minha graduação pode-se trabalhar até os 63 anos. Eu resolvi aproveitar já que eu sou uma opção em vencimento, eu aproveitei essa vantagem de aposentar mais cedo, né? Que os militares, policiais federais, né? Policiais militares têm essa vantagem, devido à profissão ser altamente estressante. A gente dá serviço 24 horas em escala ilimitada, né? Às vezes você embarca numa embarcação que passa 3 meses viajando, você fica dando serviço, correndo 4, mergulhar em submarino, que é o Merenda tem 260 horas de imersão. Então são 260 horas da minha vida que eu fiquei debaixo d'água. Claro, foi alternativo, né? Não foi direto, mas que eu fiquei debaixo d'água, que eu me dispus, arrisquei minha vida por isso. Também nas minhas missões, né, de inspeção naval, operação aqui na Amazônia, que são arriscadas, eu tive que, né, colocar a minha vida em risco pelo meu país. Então existe um preço a ser pago, você fica, né, ali naquela pressão. Então por isso que hoje o tempo de serviço para se aposentar nas Forças Armadas é 35 anos. Na minha época era 30. Quando eu somei todos os tempos, deu 33, tá? Então a gente tem que se preocupar com o futuro. E também a expectativa do militar, principalmente o praçame, né, o pessoal que foi praça, é menor do que do civil, né? Ele tem uma expectativa já menor de vida, né? Já enterrei 12 colegas meus entre 48 e 53 anos. Só para vocês terem ideia, eu estou com 50, eu quero romper essa barreira. Quero ver se eu consigo viver pelo menos até os 60, né? E se papai me abençoar, que eu viva até os 100. Não sei o que vai acontecer lá na frente, né? Ninguém sabe de nada sobre o futuro, só o papai do céu. Então, o cara, quando ele está numa empresa, ele se aposenta com 60 anos, 65, 62, porque agora o INSS está escalonando a aposentadoria, né? Tem uma regrinha aí de idade, contribuição, agora está tudo unificando para o futuro ser todo mundo nos 65 anos e mulher 62, tá? Veja bem, pessoal, quando a gente está inserido no mercado de trabalho é uma maravilha. Você tem seus amigos, você conversa, você faz uma atividade econômica ali, física, né? Mental, você está ativo. Vai chegar uma hora que você vai desativar, você vai se aposentar e você vai ficar em casa. Então, o que isso gera, pessoal?
gera um pouco de depressão, porque você não está mais naquele... Normalmente, o cara que chega nessa idade, ele é um cara conhecido na empresa, ele tem uma certa importância pelo tempo de serviço, ele é prestigiado, normalmente ele subiu na empresa, e isso tudo cai por terra. E o que mais que cai por terra, pessoal? Bonificações que as empresas pagam, hora extra, plano de saúde, e nós somos uma opção que vai ficando mais cara ao longo do tempo. À medida que a gente envelhece, a gente fica mais caro, pessoal. Ou seja, o plano de saúde sobe independente de você ser saudável. Vamos colocar um tempero ceteris paribus, tudo for mais constante. Suponhando que você, dos 20 aos 70 anos, seja uma pessoa saudável, não tenha doença alguma, mas o preventivo do idoso é mais intenso. O plano de saúde sobe ao longo da idade, fica mais caro, e você vai ter que pagar por isso. Aí você se aposentou com 65 anos. O seu salário vai para o teto do INSS, se você ganhou acima do teto ou no teto, contribuiu para aquilo. No ajuste pode ficar abaixo do teto. Normalmente quase ninguém recebe o teto do INSS. E lá na empresa, o que você somava com os benefícios de auxílio alimentação, né, auxílio refeição, horas extras, você tinha um valor financeiro maior. E agora você não vai ter mais isso. Então a sua receita cai e suas despesas continuam subindo. Vale salientar que eu coloquei ceteris paribus, tudo sendo mais constante, tá? Você sendo um cara saudável. Agora imagina se ao longo do tempo você tem pressão alta, problema de diabetes, hipertensão, que você tem um custo adicional além da pessoa saudável, né? Então quem é que vai pagar por isso? Então a pior coisa que tem para o idoso é de chegar lá no final e ele ver que ele não tem dinheiro para manter as suas despesas. É horrível. E todo mundo perde esse poder aquisitivo quando se aposenta. Então se ao longo do tempo tu não te preparou, meu irmão, a coisa vai ficar feia para você, tá? Então por isso a importância da renda ativa. Outra coisa importante que a renda ativa tem, ela te inclui socialmente. Ela te inclui. Você passa a pertencer a uma classe de pessoas que mexem com opções, você interage em grupo, então não interessa se você tem 70 anos, se você tem 30, se você tem 20, você está inserido ali, tá? Inclusive nós temos uma assinatura de opções lá, que o professor Massara é o nosso CNPI lá, o Marcelo Fanta é um dos donos, né? E o Merenda trabalha lá, certo? Então, é o que eu quero dizer para vocês, é a forma que inclui, é muito bacana. Então, e a faixa de idade da maioria das pessoas que estão nessa assinatura é 60, 50, pessoas que estão para aposentar, então, por isso. Então, elas estão lá felizes, né? Elas pagam a mensalidadezinha delas, ficam fazendo renda ativa dentro da assinatura, então está todo mundo feliz. Está todo mundo muito feliz com isso. Então, olha a parte da inclusão social que entra aqui, tá? Então, você está lá com seu FGTS, quer comprar ações ou quer comprar renda fixa, o dividendo sintético ele serve para os dois, tá? Ele pode remunerar suas ações e remunerar a renda fixa, beleza? Redução do risco e aumento da posição. O que é isso aqui? Quando você começa a receber o dividendo sintético, tá? O ativo, com uma clabinha, é um papel que não se mexe muito para cima nem para baixo. Ele fica ali numa banda. Então você não vê o seu patrimônio crescer, porém você fica na expectativa dos dividendos, né? Você vê que ela fica ali muito congelada e você vai aumentando, e o que remunera, como diz o Luiz Bassi e a sua filha, né, na AGF, o que remunera, o que ele quer é salário maior. Para ter salário maior tem que ter mais ações. E como é que você faz isso só com dividendo? Você vai fazendo isso ao longo do tempo, aporta um pouco do teu salário. Só que o dividendo sintético é o terceiro setor de remuneração. Então você tem a remuneração do seu salário que você compra ação, você tem a remuneração do dividendo que você pode reinvestir, né? E você vai agora ter o dividendo sintético. Quer dizer, você não está alterando o tempo, você está acrescentando mais uma remuneração gastando o mesmo tempo. Então isso é maravilhoso, porque o tempo está sempre contra nós. A gente não pode esquecer disso, tá, pessoal? Você aumenta a posição mais rápido e diminui o risco. Por quê?
Porque quando você tira dinheiro do ativo que você já comprou, você está diminuindo o risco, você está tirando o seu dinheiro que você investiu. Então, ao longo do tempo, o reinvestimento de dividendo sintético e de dividendos de juros de capital próprio não vai mais ter necessidade de você aportar do seu salário. Então, você vai ter o quê? A renda passiva do seu salário, quando você aposentar, mais duas rendas passivas, do dividendo da empresa, que ela te paga, e do dividendo sintético, da merendinha suave, que é a que o Merenda, né, aproveita, né, nas minhas contas, né? Por que Klabin 11, pessoal? Isso aqui é muito importante, tá? Porque não tem como você fazer dividendo sintético sem ter a Klabin 11 como garantia, ou seja, você ficar 100% blindado, tá? A não ser que você tenha uma quantidade de razão e proporção de ON e PN. Então, o que é a Klabin 11? É uma unit. Aí, muita gente critica, para que unit? Unit existe para operar opção, no caso da Klabin, tá? Pessoal, os maiores sócios, eu botei até aqui, ó, sócios majoritários possuem Klabin 11. Por quê? Quando você vai olhar na composição acionária, você vai ver a relação de que para cada uma ação ON eles têm 4 PN. Vocês sabiam disso? Podem olhar lá no RI, no Stata Invest, no vídeo que eu vou fazer da Klabin de dividendo sintético. Isso aqui é só para mostrar a importância de ter. Eu vou fazer um outro vídeo da Klabin que vocês vão ver como se tira esse dividendo, tá? E aqui, ó, vocês vão ver a razão e proporção. Por exemplo, o cara normalmente que tem 100 mil ações, ele tem 400 mil ações PN. Por quê? Porque no site não mostra como Klabin 11, mostra de forma separada. Só que todos esses sócios majoritários aqui, eles possuem Klabin 11 por quê? Porque eles querem gerar dividendo sintético, ou eles querem se proteger. Então eles precisam ter Klabin 11 na carteira, tá? Então eu estou aqui, não estou impondo isso para vocês, eu estou dizendo que quem quiser fazer dividendo sintético com a quantidade fechada, sem se preocupar quantas eu tenho de Klabin 4 e Klabin 3, tá aqui, ó, Klabin 11. Por quê? O cara que tem ela solta também pode fazer, mas ele tem que ter a consciência social que ele tem que ter uma ON e 4 PN para cada ação. Então, se ele vender 100 opções de Klabin 11, ele tem que ter 100 ON e 400 PN. Beleza? Porque você só pode lançar a opção para fazer o dividendo sintético a partir de 100 ações. Especificamente na Klabin 11. Tranquilo? Aproveitando o aumento do CAPEX. Recentemente a Klabin citou, né? Citou não, ela já comprou, né, uma grande extensão de terra onde tem pinheiro, né, que ela extrai a celulose. E isso aí, a longo prazo, tá? Tem o objetivo de aumento de receita e redução de despesa a longo prazo. Então, não adianta a gente querer que uma empresa pague mais dividendos se ela não investir em bons negócios. E ela está investindo no próprio negócio dela. Ela não está desfocando, fazendo parceria, não. Ela sabe que se ela tiver a reserva a favor dela, ela for dona, então a logística reduz custo de logística, reduz custo de material, de pessoal, fica uma empresa mais redonda, vamos dizer assim, e ela domina o que ela faz. Então, quando você fala em aumento de CAPEX, principalmente surpresa que foi, o mercado reagiu contra, certo? Mas, na minha humilde opinião, para longo prazo, essas ações aqui, quando isso aqui tiver sido pago, e isso aqui começar a rentabilizar, isso vai gerar mais valor para a empresa, isso é óbvio, não tem para onde correr, só que o mercado não gostou, né? Porque provavelmente a cotação vai ficar lateralizada ou vai cair mais. Aí é que está a sacada, investidor, porque isso desestimula até a gente que é investidor direto da Klabin. Por quê? Porque o que acontece? Você vai ver que os dividendos vão murchar. Você tem que tirar dinheiro de algum lugar para se posicionar no CAPEX. Não tem jeito. Dinheiro não dá em árvore, né? Quer dizer, dá, né? No caso da celulose, dá dinheiro para a gente através da Klabin. Mas você precisa ter um money
para investir. Então e aí você aumenta a alavancagem da empresa, né? Você alavanca a empresa e reduz o dividendo, até por causa de garantia, né? Então assim, se você vai receber menos dividendo, você sabendo rentabilizar as suas ações com dividendo sintético, você continua merendando suave, sentando na janela com ar-condicionado, olha que delícia, aquele vento gelado no teu rosto de graça. Por quê? Você não vai vender a sua empresa, você vai ficar com ela lá e você vai remunerar. Agora, o investidor que não gosta de remunerar com dividendo sintético, o que acontece com ele? Ele vai ver o dividendo murchar e a renda dele cair. Se ele não tiver dinheiro para continuar aportando, para aumentar a quantidade de ações para gerar mais dividendo, infelizmente ele vai ficar na pedra. Isso pode gerar até prejuízo para a Klabin em termos de balanço, né? Por quê? Quando você investe, isso aqui vai para o balanço da empresa. Então aquilo fica às vezes um saldo negativo. Então por isso que tem balanço que anuncia prejuízo e a empresa dispara, ninguém entende nada, porque ali é uma parte do investimento, às vezes, né? Está ali que quem conhece o balanço vai entender que isso aí é bom para a empresa, tá? Não é minha especialidade, tá? Tem aí canais que falam disso maravilhosamente bem, como o Ativo Virtual, tá? É um canal que eu acompanho, ele fala bastante sobre balanço, então não é a minha especialidade balanço de empresa, tá certo? Um dia eu vou aprender a ser mais, ter mais técnica, né, de analisar balanço. Então eu sei de forma superficial, tá? Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar. Você precisa ter a Klabin 11, tá? Que equivale a uma ON e uma PN. Dividendo sintético é uma remuneração ativa, você tem que apertar o botão. Te mantém, você que está dos 50 para os 60 já trabalhando isso, quando tu for para os 60 anos te aposentar, tu já vai estar sentando na janela, meu irmão, só no suave. Por quê? Porque tu já vai continuar a tua vida economicamente ativa na tua casa. Entendeu? Tu não vai ficar lá só vendo televisão, tu vai ficar lá olhando o que a empresa está fazendo, você vai remunerar, você vai poder ir para o iate com a sua esposa lá, né, com seus netos, e olhar só de vez em quando. Eu vou mostrar no próximo vídeo que eu vou fazer sobre o dividendo sintético da Klabin, que você pode fazer com renda fixa e com as suas próprias ações, beleza? Fui, que vocês estão com a vida ganha! Valeu, pessoal!